Capítulo 22. Os filhos de Israel partiram então e acamparam-se nas planícies desérticas de Moabe, defronte de Jericó, do outro lado do Jordão. E Balaque, filho de Zippor, chegou a ver tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe ficou muito amedrontado por causa do povo, porque eram muitos. E Moabe começou a ter um pavor mórbido dos filhos de Israel. E Moabe passou a dizer aos anciãos de Midian: Esta congregação lamberá agora tudo ao redor de nós, assim como o touro lambe a erva verde do campo. E Balaque, filho de Zippor, naquele tempo específico, era rei de Moabe. Enviou então mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio da terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobriram a terra até onde se pode ver, e estão morando bem defronte de mim. E agora vem deveras, por favor, amaldiçoa-me deveras este povo, pois são mais fortes do que eu. Talvez eu possa golpeá-los e expulsá-los do país. Porque bem sei que aquele a quem abençoas é abençoado, e aquele a quem amaldiçoas é amaldiçoado. Portanto, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian viajaram com os honorários pela adivinhação nas suas mãos e foram ter com Balaão, e falaram-lhe as palavras de Balaque. A isto ele lhes disse: Pousai esta noite aqui, e eu certamente vos trarei de volta informação, assim como Jeová me falar. Concordemente, os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Deus veio então a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? De modo que Balaão disse ao verdadeiro Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou dizer-me: Eis o povo que está saindo do Egito, e estão cobrindo a terra até onde o olho pode ver. Agora, vem deveras, maldize-os deveras para mim. Talvez eu possa lutar contra eles, e eu realmente os expulse. Mas Deus disse a Balaão: Não deves ir com eles. Não deves amaldiçoar o povo, pois são benditos. Após isso, Balaão levantou-se de manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide para a vossa terra, porque Jeová se negou a deixar-me ir convosco. Os príncipes de Moabe levantaram-se então e foram ter com Balaque e disseram: Balaão negou-se a vir conosco. No entanto, Balaque enviou novamente outros príncipes em maior número e mais honrados do que os anteriores. Eles, por sua vez, foram ter com Balaão e disseram-lhe: Assim disse Balaque, filho de Zippor: Por favor, não te detenhas de vir a mim, pois sem falta te honrarei grandemente e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem deveras, por favor, maldize-me deveras este povo. Mas Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia infringir a ordem de Jeová, meu Deus, para fazer algo pequeno ou grande. E agora, por favor, ficai também vós aqui esta noite, para que eu saiba que mais Jeová falará comigo. Deus veio então a Balaão de noite e disse-lhe: Se os homens vieram para te chamar, levanta-te, vai com eles. Mas somente a palavra que eu te falar é que podes falar. Após isso, Balaão levantou-se de manhã e selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E começou a acender-se a ira de Deus porque ele ia. E o anjo de Jeová foi postar-se na estrada para se lhe opor. E ele estava montado em sua jumenta e havia com ele 2 ajudantes seus. E a jumenta pôde ver o anjo de Jeová parado na estrada, tendo sua espada desembainhada na mão. E a jumenta procurou desviar-se da estrada para entrar no campo. Mas Balaão começou a espancar a jumenta para fazê-la voltar à estrada. E o anjo de Jeová ficou parado no caminho estreito entre os vinhedos, havendo um muro de pedras deste lado e um muro de pedras daquele lado. E a jumenta via o anjo de Jeová,
e ela começou a apertar-se contra o muro, e assim a apertar o pé de Balaão contra o muro, e ele passou a espancá-la ainda mais. O anjo de Jeová passou então novamente, e ficou de pé num lugar estreito, onde não havia meio de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta chegou a ver o anjo de Jeová, então se deitou debaixo de Balaão, de modo que se acendeu a ira de Balaão, e ele foi espancar a jumenta com seu bordão. Por fim, Jeová abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que te fiz, para me teres espancado estas 3 vezes? Então disse Balaão à jumenta: Foi porque me trataste cruelmente. Se tão somente houvesse uma espada na minha mão, eu já te teria matado. A jumenta disse então a Balaão: Não sou a tua jumenta em que montaste toda a tua vida até o dia de hoje? Procedi alguma vez deste modo? A isso ele disse: Não. E Jeová passou a desvendar os olhos de Balaão, de modo que viu o anjo de Jeová parado na estrada, tendo sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se imediatamente e prostrou-se com o seu rosto em terra. O anjo de Jeová disse-lhe então: Por que espancaste tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu é que saí para fazer oposição, porque teu caminho tem sido temerariamente contrário à minha vontade. E a jumenta pôde ver-me e procurou desviar-se de mim estas 3 vezes. Suponhamos que ela não se tivesse desviado de mim, pois agora eu já te teria matado, mas a ela eu teria preservado viva. Em vista disso, Balaão disse ao anjo de Jeová: Pequei, porque eu não sabia que estavas parado na estrada ao meu encontro. E agora, se isso é mal aos teus olhos, deixa-me voltar. Mas o anjo de Jeová disse a Balaão: Vai com os homens, e nada a não ser a palavra que eu te falar é a que podes falar. E Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Quando Balaque chegou a ouvir que Balaão havia chegado, saiu imediatamente ao seu encontro na cidade de Moabe, que se acha na margem do Arnon, que está na extremidade do território. Balaque disse então a Balaão: Não é que te mandei chamar? Por que não vieste a mim? Não sou real e verdadeiramente capaz de te honrar? Então Balaão disse a Balaque: Eis que agora vim ter contigo. Acaso serei capaz de falar alguma coisa? Falarei a palavra que Deus puser na minha boca. Portanto, Balaão foi com Balaque, e eles chegaram a Quiriate-Uzote. E Balaque passou a oferecer em sacrifício gado vacum e ovelhas, e enviou alguns a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu de manhã que Balaque foi tomar Balaão e foi levá-lo para cima, a Bamote Baal, para que dali visse o povo inteiro. Capítulo 23. Balaão disse então a Balaque: Constrói para mim neste ponto 7 altares, e apronta para mim neste ponto 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez imediatamente como Balaão falou. Depois, Balaque e Balaão ofereceram em cada altar um novilho e um carneiro. E Balaão prosseguiu, dizendo a Balaque: Posta-te junto à tua oferta queimada e deixa-me ir. Talvez Jeová entre em contato comigo e tenha encontro comigo. Neste caso, hei de contar-te o que ele me mostrar. Ele foi assim a um morro calvo. Quando Deus entrou em contato com Balaão, então este lhe disse: Enfileirei os 7 altares e passei a oferecer em cada altar um novilho e um carneiro. Por conseguinte, Jeová pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta a Balaque, e isto é o que falarás. De modo que voltou a ele, e eis que ele e todos os príncipes de Moabe estavam de pé junto à sua oferta queimada. Encetou então seu dito proverbial e disse: Desde Arã foi que Balaque, rei de Moabe, procurou guiar-me, desde as montanhas do Oriente. Vem deveras,
amaldiçoa-me deveras a Jacó. Sim, vem deveras, verbera deveras a Israel. Como poderia eu maldizer os que Deus não maldisse? E como poderia eu verberar os que Jeová não verberou? Pois vejo-os do cume das rochas, e avisto-os das colinas. Ali residem isolados como povo, e não se consideram entre as nações. Quem computou as partículas de pó de Jacó, e quem contou a quarta parte de Israel? Morra minha alma a morte dos retos, e seja meu fim posteriormente igual ao deles. Em vista disso, Balaque disse a Balaão: O que me fizeste? Foi para maldizer os meus inimigos que te tomei, e eis que os abençoaste até o limite. Ele respondeu por sua vez e disse: Não é aquilo que Jeová põe na minha boca que eu devo cuidar em falar? Balaque disse-lhe então: Por favor, vem deveras comigo a outro lugar, do qual os poderás ver. Verás apenas a extremidade deles, e não verás a todos eles, e maldize-os dali para mim. Levou-o, pois, ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e passou a construir 7 altares, e a oferecer em cada altar um novilho e um carneiro. Depois ele disse a Balaque: Posta-te aqui junto à tua oferta queimada, e quanto a mim, deixa-me ali entrar em contato com ele. Subsequentemente, Jeová entrou em contato com Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: Volta a Balaque, e isto é o que falarás. Assim, foi ter com ele, e eis que estava de pé junto à sua oferta queimada, e com ele os príncipes de Moabe. Balaque disse-lhe então: Que falou Jeová? Nisso ele encetou seu dito proverbial e disse: Levanta-te, Balaque, e escuta. Dá-me ouvidos, ó filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem filho da humanidade para ter lástima. Foi ele mesmo quem o disse, e não o fará? E falou ele, e não o cumprirá? Eis que fui tomado para abençoar, e ele tem abençoado, e eu não o inverterei. Não reconheceu nenhum poder mágico contra Jacó, e não viu desgraça para Israel. Jeová, seu Deus, está com ele, e a aclamação alta de um rei está no seu meio. Deus os está fazendo sair do Egito. Sua carreira veloz é como a de um touro selvagem. Pois contra Jacó não há feitiço de azar, nem adivinhação contra Israel. Nesta hora se pode dizer com respeito a Jacó e Israel, o que Deus tem realizado. Eis que um povo se levantará como leão, e como o leão se erguerá. Não se deitará até comer alguma presa, e beberá o sangue dos que foram mortos. Nisso Balaque disse a Balaão: Se, por um lado, absolutamente não o podes maldizer, então, por outro lado, absolutamente não o deves abençoar. Balaão respondeu, por sua vez, e disse a Balaque: Não te falei, dizendo: Tudo o que Jeová falar é o que farei? Balaque disse então a Balaão: Vem, por favor, deixa-me levar-te ainda a outro lugar. Talvez seja direito aos olhos do verdadeiro Deus, de modo que certamente o maldigas dali para mim. Com isso Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que olha para Gesimom. Balaão disse então a Balaque: Constrói para mim neste ponto 7 altares, e apronta para mim neste ponto 7 novilhos e 7 carneiros. De modo que Balaque fez exatamente como Balaão dissera, e foi oferecer em cada altar um novilho e um carneiro. Capítulo 24. Quando Balaão pôde ver que era bom aos olhos de Jeová abençoar Israel, não se afastou como das outras vezes para encontrar quaisquer presságios de azar, mas pôs a sua face para o ermo.
Quando Balaão levantou os olhos e viu Israel residir segundo as suas tribos, então veio sobre ele o Espírito de Deus. Por isso encetou seu dito proverbial e disse: A pronunciação de Balaão, filho de Beor, e a pronunciação do varão vigoroso de olho não selado, a pronunciação daquele que ouve as declarações de Deus, que chegou a ter uma visão do Todo-Poderoso ao cair com os olhos desvendados. Quão bem parecidas são as tuas tendas, ó Jacó, os teus tabernáculos, ó Israel. Como vales de torrente se estendem até longe, como jardins junto ao rio. Como aloés plantados por Jeová, como cedros junto às águas. Água está escorrendo dos seus 2 baldes de couro, e sua semente está junto a muitas águas. Também seu rei será mais elevado do que Agag, e seu reino ficará erguido. Deus o está fazendo sair do Egito. Sua é a carreira veloz de um touro selvagem. Consumirá as nações, seus opressores, e roerá os seus ossos, e os despedaçará com as suas flechas. Abaixou-se, deitou-se como um leão, e, como ao leão, quem se atreve a acordá-lo? Os que te abençoam são os benditos, e os que te amaldiçoam são os malditos. Nisso se acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e ele bateu palmas, e Balaque prosseguiu, dizendo a Balaão: Foi para maldizer meus inimigos que te chamei, e eis que estas 3 vezes os tens abençoado até o limite. E agora corre depressa para o teu lugar. Eu havia dito a mim mesmo que sem falta te honraria, mas eis que Jeová te negou a honra. Balaão, por sua vez, disse a Balaque: Não foi que falei também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia infringir a ordem de Jeová para fazer do meu próprio coração algo de bom ou algo de mal. Falarei o que Jeová falar? E agora, eis que vou para meu povo. Vem deveras, deixa-me advertir-te do que este povo fará ao teu povo posteriormente, no fim dos dias. Assim, encetou seu dito proverbial e disse: A pronunciação de Balaão, filho de Beor, e a pronunciação do varão vigoroso de olho não selado, a pronunciação daquele que ouve as declarações de Deus e daquele que conhece o conhecimento do Altíssimo. Chegou a ter uma visão do Todo-Poderoso ao cair com os olhos desvendados. Vê-lo-ei, mas não agora. Avistá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela há de avançar de Jacó, e um cetro há de se levantar de Israel. E ele há de rachar as têmporas da cabeça de Moabe, e o crânio de todos os filhos do tumulto de guerra. E Edom tem de tornar-se uma possessão. Sim, Seir tem de tornar-se possessão de seus inimigos, enquanto Israel está demonstrando a sua coragem. E de Jacó sairá alguém subjugando, e ele terá de destruir a qualquer sobrevivente da cidade. Quando chegou a ver Amaleque, levou mais avante seu dito proverbial e prosseguiu, dizendo: Amaleque foi a primeira das nações, mas o seu fim posterior será mesmo seu perecimento. Quando chegou a ver os queneus, levou mais avante seu dito proverbial e prosseguiu, dizendo: Durável é a tua morada, e no rochedo está posta a tua moradia. Mas haverá um que consumirá Caim com fogo. Quando será que a Assíria te levará cativo? E ele levou mais avante seu dito proverbial e prosseguiu, dizendo: Ai, quem sobreviverá quando Deus o causar? E haverá navios da costa de Quitim, e hão de afligir a Assíria, e hão de afligir Éber, mas também ele perecerá por fim. Depois, Balaão se levantou e foi embora, e voltou ao seu lugar. E Balaque também seguiu seu próprio caminho.